Oi, meus amores, boa noite. Quem tá vendo de dia, bom dia, boa tarde. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho, falar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração pra alertar você, principalmente você que tem desejo de servir a Jesus. Você tem um chamado de Deus para servir o Senhor. Então, Jesus deixou um alerta para nós que é importante demais que a gente preste atenção nisso aqui, porque isso aqui vai ser um divisor de águas quando você entender isso aqui. Vamos ler Mateus 10, 21. A partir do 21, vamos ler juntos? Jesus está chamando os discípulos. Lê lá no versículo 1. Jesus está chamando os discípulos. Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Aí Jesus está dando as instruções sobre o que eles deveriam fazer. E aqui no versículo 21, ele fala assim: o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Jesus está falando para os discípulos, alertando. Primeiro ele fala das coisas boas, né? Eu estou dando poder para vocês sobre os demônios. Estou dando poder para vocês para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar o reino dos céus. Só que, presta atenção numa coisa. Se você vai receber poder para desfazer as obras do diabo, você está entrando por uma briga, por uma guerra. O diabo não vai deixar você livre sabendo que você está lutando contra ele. Ele não vai deixar você à vontade para desfazer as coisas que ele faz. Se você está servindo o Senhor Jesus de verdade, de coração, de sinceridade, o diabo, ele vai te atacar. E qual é a forma principal do diabo atacar você? Claro, tentações. Prepare-se para enfrentar muitas tentações. Ele vai mexer com os seus desejos, as suas fraquezas. Isso é óbvio. Mas o diabo, aqueles demônios que você expulsar, que você lutar contra eles, sabe o que eles vão fazer? Eles vão agir na mente e no coração dos seus irmãos, da sua família, das pessoas que convivem com você, para odiar você. Olha o que Jesus está falando. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai aos seus filhos. Imagina só, um irmão entregando o outro irmão para morrer, o pai entregando seu filho para morrer. Como que uma pessoa de uma família entrega o próprio pai, o próprio irmão, o próprio filho para a morte, se essa pessoa não está dominada por um grande ódio? Jesus está falando assim: todos odiarão vocês por minha causa. Então, deixa eu falar uma coisa para você que quer servir Jesus, que está disposto a fazer a vontade de Deus, ou que você já está fazendo. Um termômetro para saber se você está no caminho certo é você, essa palavra está se cumprindo em você. Se o diabo não está com raiva de você, se o diabo não está fazendo as pessoas te odiarem, alguma coisa está errada com você, com o seu evangelho, com a forma com que você lida com o evangelho. Se o diabo não se importa com o que você faz, com o que você fala, ele não vai fazer ninguém te odiar.
Agora, se você está fazendo a vontade de Deus e você está desfazendo as obras do diabo, a consequência, o sinal é que você será odiado por todos. Lê aí, tá escrito aí. Vocês, leia no versículo 22. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês. Todos. Você que serve o Senhor, que tem um chamado de servir a Deus, você já teve essa sensação de ser odiado pelas pessoas sem nunca fazer nada contra elas? Só fazer o bem para elas? De repente você percebe que a sua família parece que te odeia, os seus irmãos parecem que te odeiam, as pessoas parecem que odeiam você, o seu pai. Gente, eu vivo isso. Eu vivi isso. De pessoas me odiarem sem motivo nenhum. Sem eu nunca ter feito absolutamente nada para essas pessoas. Só feito coisas boas. Você já percebeu que as pessoas odeiam você sem você fazer nada contra elas? Você só fazer o bem para elas? Então, se você já percebeu isso, tenha certeza de uma coisa. Jesus vai falar assim, o seu nome está escrito nos céus. Você é bem-aventurado, você é feliz. Porque você está na vontade de Deus. Porque o diabo te odeia. Porque se o diabo te amar, você está perdido. Se as pessoas estão te odiando sem motivo, não é porque você está dando motivo, não. Se as pessoas estão odiando você de graça, sem você ter feito nada com elas, muito pelo contrário, só de você ter feito bem para elas, elas estão te odiando. Então, pode ter certeza, você está desagradando o inferno. O diabo tem medo de você. Ele tem medo do que você possa fazer através do poder de Deus na sua vida. Ele está tentando usar as pessoas para fazer você desistir. Olha o que está escrito aqui. Vocês serão odiados, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu estou dando poder para vocês desfazerem as obras do diabo, mas por que vocês vão desfazer as obras do diabo? O diabo vai fazer as pessoas próximas de vocês, as mais próximas, da sua própria casa, da sua própria igreja, odiarem vocês. O diabo que você ordena que ele saia aqui, ele vai sair, mas ele não vai deixar você em paz. Ele vai sair, mas ele vai lá pro seu parente, lá para aquela pessoa que você ama, e ele vai começar a fazer essa pessoa pensar mal de você, ter ódio de você, de graça, sem você ter feito nada com ela. Essa é a estratégia do diabo, gente. Para te parar, para fazer você desanimar e desistir. Então, se você quiser ser servo de Jesus, esteja pronto para ser odiado por todos, principalmente pelas pessoas que você mais ama. De repente, uma pessoa que você ama tanto, que você quer tanto bem dela, que você deseja tanto bem dela, que você quer só fazer coisas boas para ela, de repente, do nada, de graça, essa pessoa começa a te odiar, essa pessoa começa a falar mal de você, essa pessoa começa a desconfiar de você e começa a pisar em você sem você ter feito nada de mal para ela. Tem certeza disso, gente? Jesus já avisou que isso iria acontecer. Você já passou por isso? Porque eu passo isso. Eu passo muito isso. Muito isso. E às vezes, quando eu não tô tão no espírito, eu acabo cedendo aos ataques do diabo e fico péssima por isso. Mas a gente sempre tem que lembrar disso. Vocês serão odiados pelos seus irmãos, da sua igreja. Você vai ser odiado
pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu irmão, pessoas que você nunca fez nada contra elas. Muito pelo contrário, você só faz coisas boas para elas. Você ora por elas, você levanta de madrugada para orar por essas pessoas. E o diabo vê, e por isso que ele faz essa pessoa odiar você. Vamos continuar lendo aqui. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Olha o que Jesus está falando. Se você for perseguido em um lugar, não fique nesse lugar. Vá para outro lugar. Tem pessoas que estão sendo perseguidas dentro da sua própria casa. Talvez nem tenha como você sair da sua casa, né? Mas talvez você vai ter que se afastar de parentes, de pessoas que estão te perseguindo. E orar por elas, distante delas. Porque Jesus falou, se te perseguir num lugar, vá para outro. Se você está dentro de uma igreja que você não fez nada de errado e as pessoas te odeiam, te perseguem ali, sem você ter feito nada. Não estou mandando ninguém sair da igreja, não, mas eu estou falando o que Jesus falou. Jesus falou, se te perseguirem em um lugar, vá para outro. Não fique ali sendo espizinhada e maltratada de graça se você não fez nada. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Nós somos irmãos de Jesus, né? E ele é o mestre, ele é o Senhor. Se Jesus foi chamado de endemoniado, de Beelzebu, o que você acha que eles vão chamar você e eu? De mentirosos. Porque eles falavam que Jesus era um mentiroso, era um enganador, era um falso profeta. Se eles falavam de Jesus, eles vão falar de você e de mim também. Se chamaram Jesus de endemoniado? E Jesus fazia o que de mal? O que Jesus fez para ser chamado de Beelzebu? Ele curava enfermos, expulsava demônios. Ele ajudava pessoas. Ele só falava coisas boas. Ele só pregava a palavra de Deus. Ele não fazia nada de mal para ninguém. Por que eles chamavam ele de Beelzebu? E você é a mesma coisa. Talvez seja a mesma coisa. O que você está fazendo de errado? O que você está fazendo de mal para as pessoas? E mesmo assim, de graça, as pessoas estão te odiando. As pessoas estão chamando você de mentiroso, de falso, de enganador, de não sei o quê. Pode ter certeza. Você vai ser chamado dessas coisas. Se você é um discípulo de Jesus, você vai ser como ele. E se você for como Jesus, você também vai ser perseguido como ele foi. Aqui. Portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha tornar-se conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. Então, aqui Jesus falou, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Ele está falando sobre a palavra de Deus, né? Que ele quer que a palavra dele seja revelada, mas também, gente, ele está falando sobre verdade, sobre andar na verdade, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Nós somos da verdade, né? Então nós temos que andar na verdade. Ninguém tem que falar a mentira para ganhar nada de ninguém. Uma coisa que eu prezo na minha vida e que eu sempre faço, eu sempre falo isso aqui em casa, tanto com meu marido quanto para minha filha. Eu sou uma pessoa que eu tenho milhões de defeitos, mas um defeito que eu não tenho
e isso eu tenho certeza que eu não tenho, é o defeito da mentira. Eu sou totalmente contra mentira e eu odeio mentira. Mas tem pessoas que vão achar que eu estou mentindo, que pensam que eu estou mentindo, que eu estou inventando alguma coisa para ganhar alguma coisa. Aqui, eu, graças a Deus, eu nunca precisei mentir para ter nada na minha vida. E eu não tenho objetivo nenhum de ganhar nada, de ter cargo em igreja. Eu não tenho esse desejo, não tenho esse propósito. Nunca tive. Na verdade, eu tive desejo de ocupar um cargo na igreja quando eu me converti. Quando eu me converti com 17 anos, eu via na igreja, eu tinha tanto amor por Jesus e eu queria muito servir o Senhor. Eu sabia que Deus queria me usar, mas não era o tempo de Deus me usar, porque eu ainda não tinha muito conhecimento da palavra de Deus, mas eu tinha muita sede, fome, de vontade de servir o Senhor. E era sincero, verdadeiro. Não era ambição da minha carne, era do Espírito. Era uma vontade de servir o Senhor de verdade. Eu evangelizei, fiz muitas coisas e eu tinha muito desejo de ser obreira. Por que eu tinha desejo? Porque eu via as obreirinhas, aquelas obreirinhas mais bonitinhas, assim, servindo o Senhor, novinhas, expulsando demônios, curando enfermos. Então eu achava aquilo um máximo, eu achava aquilo maravilhoso. E eu tinha muita vontade de fazer isso, sabe? De poder orar pelas pessoas e elas serem curadas, expulsar o demônio das pessoas e ajudar as pessoas. Eu achava aquela coisa mais linda. E eu orava muito por isso, eu orava muito, 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 muito mesmo. Eu queria ser obreira, eu queria servir o Senhor. E eu entrei na escola de obreiros e fiquei fazendo durante muito tempo. Aí um dia eu fiz uma campanha e tal, e falei com Deus assim, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais. Eu não quero mais. Sabe quando você desiste daquele sonho, daquela vontade? Eu não quero mais isso. Eu entrego esse sonho, esse desejo nas mãos do Senhor. Naquele dia que eu entreguei o meu desejo de servir Ele, servi como obreira, porque eu já servia Ele evangelizando nas ruas. A gente ia na favela, subia morros, ia nas ruas, em muitos lugares evangelizava as pessoas. E eu entreguei esse sonho para o Senhor. Realmente, do meu coração eu entreguei, foi do coração, eu não queria mais. Exatamente no dia que eu falei que eu não queria mais, naquela mesma semana, eu fui, o líder, que era o líder da minha equipe de evangelismo, me chamou exatamente na mesma semana e falou comigo que ele tinha dado o meu nome, indicado o meu nome para ser levantado como obreira, e na mesma semana o bispo me levantou como obreira. Foi na mesma semana em que eu não queria mais servir como obreira. Essa foi a única vez que eu tive ambição de ter algum cargo em igreja. Depois de 3 anos que eu fiquei como obreira servindo ao Senhor, eu comecei a fazer faculdade, trabalhar, e comecei a ficar meio desanimada de continuar servindo como obreira. Então, eu decidi sair da igreja que eu estava e fui para a mesma igreja, só que mesma denominação, só que era mais perto do meu serviço. Fui transferida para lá e lá eu ainda servi por um tempo, mas como eu não estava tendo muito tempo para poder servir o Senhor e estava com muitas dúvidas na minha cabeça mesmo, eu decidi largar a função de obreira. Eu não fui mandada embora, fui eu que quis sair. Conversei com o pastor, falei que eu não iria ser mais, e ele não queria, ele falou, não faz isso, mas eu falei que eu não queria mais, porque eu não queria fazer a obra do Senhor relaxadamente. Então, eu deixei de ser obreira e continuei sendo membro da igreja. Depois de um tempo, muito tempo que eu estava na faculdade, eu comecei a me afastar da igreja, comecei a me afastar do Senhor. Fiquei um tempo afastada, sabe? Depois voltei, me casei e muitas coisas aconteceram na minha vida.
Mas eu nunca tive, além desse momento, eu nunca tive ambição de ter cargo nenhum em igreja. Eu não tenho essa ambição. E o Espírito Santo sabe do que eu estou falando, que eu não tenho isso. Eu tenho o desejo de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é necessariamente você ter função nenhuma na igreja. O meu desejo, o que eu mais gosto de fazer hoje, é ensinar a palavra aqui na internet e evangelizar no hospital. É a coisa que eu mais gosto, é poder falar de Jesus para aquelas pessoas doentes. É a coisa mais, para mim, foi mais linda que Deus fez para mim, eu poder falar de Jesus para essas pessoas. Então, eu não tenho nenhuma ambição, nenhum desejo de ocupar nenhuma função em nenhuma igreja, a não ser que Deus queira, porque essa não é a minha vontade. Eu não tenho essa ambição e não tenho essa vontade. Então, o meu coração diante de Deus é super puro a respeito disso. Eu tenho desejo de ensinar a palavra de Deus, seja para qualquer pessoa. Eu não tenho desejo nenhum de ocupar cargos nenhum em lugar nenhum. Jesus falou: não há nada escondido que não venha a ser revelado. Então, não adianta na obra de Deus você fazer nada escondido, porque tudo está claro e patente aos olhos daquele que nós vamos prestar contas. Nem oculto que não venha se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Jesus está falando o seguinte, que o diabo, ele vai fazer de tudo que ele puder, para você não falar aquilo que Deus manda você falar. E Jesus está falando, você vai falar, mesmo que você seja odiado, perseguido, chamado de Beuzebu, de demônio, ainda que os seus pais te odeiem, o seu marido te odeia, seus filhos te odeiam, seus irmãos te odeiam, você vai falar aquilo que eu mandar você falar. Aquilo que for sussurrado no seu ouvido, por mim, por ele. Aquilo que eu lhes digo na escuridão. Falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. O Senhor Jesus está falando assim, não deixem de falar aquilo que eu falo para vocês falarem, porque pessoas vão chamar vocês de demônio, porque pessoas vão falar que vocês são mentirosos, que vocês são enganadores, que vocês são falsos. Eles vão fazer de tudo para tirar vocês, para não deixar que vocês abram a boca para falar aquilo que eu tô falando. Porque a palavra que eu colocar no coração de vocês é a palavra que vai destruir as obras do diabo. E todas as vezes que vocês falarem em meu nome, o diabo vai fazer de tudo para vocês se calarem. Então, olha aqui. Não tenham medo. Ele está dizendo, fale dos telhados. O diabo vai... Quanto mais o diabo fizer pessoas te odiarem, mais alto você suba. Suba no telhado para falar. Fale num lugar alto onde todo mundo possa ouvir. Ele vai ter muita raiva de você, mas não tem problema não. Continua falando. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, os seus inimigos não serão as pessoas do mundo, não. A gente fala, as pessoas do mundo nos perseguem. Não. Jesus falou que quem vai perseguir vocês, nós, são os da nossa própria casa. A nossa própria família, os nossos próprios irmãos. Quem matou Jesus, na verdade, não foi necessariamente os romanos. Jesus disse foi para Pilatos, se eu não me engano, aquele que me entregou para você tem maior pecado que você. Quem entregou Jesus para ele? Foram os religiosos, os sacerdotes, os irmãos. Então, você e eu vamos ser perseguidos pelos nossos irmãos, gente. Nós vamos ser odiados pelos nossos irmãos. E pelas pessoas que a gente mais ama, você pode ter certeza disso. Se você ama alguém, se você ama muito uma pessoa, pode ter certeza absoluta disso. O diabo vai usar essa pessoa para te odiar. Para você se sentir péssima e desistir daquilo que Deus tem para você. Então, fique ciente disso. Se você estiver passando por isso, se você estiver passando por esse questionamento interno, por quê? Por que as pessoas me odeiam? Por que essas pessoas não gostam de mim? Por que essas pessoas estão pensando isso de mim? Por que essas pessoas estão falando isso de mim sem eu ter feito nada com elas de mal? Eu só fiz o bem. Se você está fazendo o que é certo e as pessoas te odeiam, difamam, zombam de você, te perseguem, falam mal de você, pensam mal de você, é o diabo. Não é elas. É o diabo que está por trás delas. Aquele demônio que odeia você quando você abre a sua boca para falar de Jesus, para confessar Jesus, ele que está agindo na mente daquela pessoa contra você. Mas Jesus falou, não pare de falar. Aquilo que eu falo para vocês nos ouvidos, aquilo que eu falo escondido com você, não guarde isso para você, não. Fale isso em plena luz. Aquilo que eu falo para você escondido, proclame dos telhados. Qual que é o melhor telhado hoje para a gente proclamar o evangelho? É a internet, que alcança milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, não pare de falar. Quanto mais você falar, mais odiado você vai ser. Tudo isso para se cumprir o que Jesus disse. Vocês serão odiados por todos por minha causa. E não é pelos de fora, é pelos de dentro, pela sua casa, pelos seus irmãos. Então, quando você vê as pessoas do nada virando a cara para você, te maltratando, te rejeitando, te desprezando, falando, chamando você de demônio, chamando você de Beuzebu, chamando você de mentirosa, chamando você de todo quanto é nome, saibam que você é um bem-aventurado, porque assim fizeram os vossos pais aos verdadeiros profetas. Você está fazendo a vontade do Senhor Jesus. Não desanime, ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere até o fim. Não se deixe dominar pela tristeza. É claro que a gente fica triste por isso. Como eu fico triste com isso. De amar as pessoas, de tratá-las bem, de fazer o bem para elas e elas me odiarem de graça. Como isso é horrível. Mas isso é um sinal de que você é um escolhido, de que você é amado, de que Deus tem um plano na sua vida. Quanto mais odiado você for, não pelo que você faz de errado, mas porque você tem um plano, porque Deus colocou em você algo tão precioso que o diabo tem ódio disso. Graças a Deus, porque eu sou odiada pelo diabo, porque se ele me amasse, eu realmente estaria perdida. Então, que Deus te abençoe. Não desista do chamado,
proclame no telhado, na internet, onde for, a palavra de Deus. Se os seus irmãos te odiarem, se você for perseguido num lugar, vá para outro. Mas não pare de proclamar o evangelho. Não pare de falar a verdade. E ore por essas pessoas, porque elas estão enganadas, né? O diabo está enganando o coração delas contra você, colocando elas contra você. Que Deus te abençoe, te dê uma noite em paz, tranquila. Amanhã a gente se vê. Amanhã, se Deus permitir, vou gravar um outro vídeo, se o Senhor permitir. Mas que Deus te abençoe, que essa palavra te acalme, te abençoe. Em nome de Jesus. Grande beijo. Tchau.